Olá, tudo bem? Dando sequência ao nosso trabalho de direito penal, hoje nós vamos falar de dois institutos importantíssimos. Quais? Falaremos primeiro da consumação e depois do crime tentado. Então, os temas a serem abordados hoje são consumação e tentativa. Inicialmente, a gente observa a dicção do artigo 14 do Código Penal e ali a letra da lei diz: considera-se o crime consumado no momento em que o sujeito realiza todos os elementos objetivos do tipo. E considera-se crime tentado quando o sujeito inicia a execução, mas não alcança a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ponto. Então vamos lá. Primeiro aspecto que nos chama a atenção é: o crime consumado, de acordo com o texto da lei, depende da realização de todos os elementos objetivos do tipo. O que isso significa? Significa que o sujeito precisa realizar completamente os elementos previstos no tipo penal correspondente ao crime praticado. Então, por exemplo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, que é o crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Para que o crime se aperfeiçoe, para que haja consumação, é necessária a realização de toda aquela descrição contida no tipo. Ponto. Legal. Tá, conclusão a que chegamos é de que no crime consumado, a tipicidade, ou seja, a adequação da conduta ao modelo previsto na lei, se dá de maneira direta, sem nenhum esforço. Quando se fala de tipicidade formal, o que é isso? É a correspondência do fato ao modelo definido na lei. É a subsunção do fato ao modelo definido na lei. Quando eu falo que num crime consumado, o sujeito realiza todos os elementos contidos no tipo, eu estou afirmando que entre o fato praticado e o fato legal há uma manifesta e absoluta correspondência, ao que se chama de tipicidade formal direta. Então, no crime consumado, a tipicidade se dá de maneira direta, sem que haja a necessidade de qualquer outra norma complementar, sem que haja necessidade de qualquer outra norma extensiva. Ponto. Então, primeiro aspecto que nos interessa guardar aí é: no crime consumado, independentemente de qual crime venha a ocorrer ou de qual crime seja, a tipicidade se dá de forma direta, a adequação do fato ao modelo definido na lei, sem que haja qualquer obstáculo, sem que haja qualquer esforço. Quando a gente diz no crime tentado que a tentativa é início de execução sem consumação, eu estou dizendo que o sujeito cometeu um crime sem, contudo, realizar todos os elementos contidos no tipo. Ou seja, a conduta praticada, ela não encaixa no tipo penal. Por que não encaixa? Porque falta elementos. Então, no crime tentado, a tipicidade formal, ela é incompleta. Então, o sujeito tenta subtrair alguma coisa, mas ele não consegue. Se eu analiso a conduta dele em relação ao crime de furto, lá está escrito, na letra da lei, subtrair coisa alheia móvel. O fato não levou à subtração, portanto, não encaixa, portanto, não se adequa. Então, na tentativa, não há uma tipicidade direta. A conduta daquele que inicia a execução e não há consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, a princípio, levando em conta o crime objetivado, o crime pretendido desde o início, é atípica, ela não se ajusta. Daí surgir a norma de extensão. Daí surgir a norma de extensão que está no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, que diz que aquele que comete um crime tentado, ou seja, inicia a execução, não chega à consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente,
responde pelo crime tentado, sofrendo a pena correspondente ao crime consumado, mas essa pena será diminuída. O que faz esse dispositivo do artigo 4º, inciso 2º? Faz com que aquela conduta que a princípio era atípica passe a ter tipicidade, não de forma direta, mas de maneira indireta. Daí afirmar-se que a tentativa é um modo de tipicidade formal indireta. A subsunção do fato ao modelo descrito na lei depende de uma norma complementar, que é uma norma de extensão, que está lá no artigo 14º, inciso 2º do Código Penal. É isso aí, essa é a primeira parte do nosso trabalho em relação à tentativa e à consumação. Nós teremos aí outros encontros onde abordaremos outros aspectos, especialmente da tentativa.